Bom dia aos amigos que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, pelo Facebook. Que Jesus nos favoreça o aprendizado. Que em conjunto possamos todos nos irmanar no ideal da fraternidade e do Evangelho. Nós vamos então estudar hoje o versículo 9, principalmente, do Apocalipse, do seu capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do texto a partir do versículo 4 e alguns versículos além do 9, para nos contextualizarmos tanto do que já foi feito e do que vem à frente. Então, Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 4. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Entrando no tema de hoje, a visão dos mártires na glória, o versículo 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Esse foi o versículo 12. Bom, gente, bom dia para todos. Abraçamos a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita. Nós estamos hoje reunidos para realizarmos o estudo de número 124, a visão dos mártires. E nós vamos, a partir dessa leitura feita pelo Júlio, vamos retomar então o estudo a partir do verso 9, que vai ser o trabalho de hoje, nesse novo ciclo que se abre aqui do estudo do Apocalipse. Então, antes da gente iniciar a interpretação do versículo 9, que é o primeiro aqui dessa série, dessa nova etapa, a visão dos mártires enseja para nós ensinamentos muito importantes no que remonta ao trabalho da vivência do Evangelho em nível íntimo, individual, como também coletivo. Então, nós pedimos ao nosso amigo Luiz que fizesse uma pesquisa e trouxesse alguns comentários iniciais para nós sobre a questão dos mártires, porque o tema, o título desse item agora é Visão dos Mártires na Glória. Então eu passo a palavra para o Luiz, para ele fazer as considerações iniciais. Ok. Bom dia a todos, né? Jesus nos abençoe. Em relação a esse
tema de hoje, né, a visão dos mártires na glória. Essa palavra, a palavra Marte, a gente estava observando que na raiz grega, ela pode vir de duas palavras. Martus, que significa testemunho, né? E martúria, que significa aquele que é perseguido por conta do testemunho que lhe dá da sua fé. Então é justamente essa raiz que vai ser interessante, que será interessante para nós, né? Que a gente lembra que esses perseguidos lá no início, né, do cristianismo, muitas pessoas, muitos cristãos, né, foram perseguidos e foram martirizados, né, de forma violentas, né, queimados, jogados às feras. Provavelmente muitas pessoas ali presentes foram despertadas por essas situações, porque muitos talvez tenham pensado assim, que fé estranha dessas pessoas, né, que estão sendo barbaramente torturadas e aparentemente são mais felizes do que eu. Porque muitos que estavam ali provavelmente foram tocados, né, em sua consciência por tamanha violência, né? Esse processo de martirização que ocorreu lá no início foi feito pelo Estado romano, né? A gente percebe que mais à frente novos mártires sofrerão por defenderem os seus pensamentos, mas aí de uma forma paradoxa, não será o Estado romano que os fará mártir, mas a própria Igreja Católica, né, por não concordar com as interpretações que fugiam daquilo que ela considerava correta, perseguem pessoas que pensam diferente, né? E logo a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela coloca Pedro como a sua base, né? A pedra que vai erguer a igreja, né? Mas logo Pedro ele fala na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 20, que toda profecia ela não é de particular interpretação, então ela é livre para ser interpretada, né? E justamente a própria igreja se esquece desse fato, né? E sai e vai perseguir pessoas que pensam de uma forma contrária a eles, né? A gente não pode, quando se fala de mártir, temos que como registro histórico, lembrarmos do primeiro mártir cristão, que foi Estevão, né? Que foi justamente isso, ele foi apedrejado por defender o cristianismo que estava surgindo naquele momento. E lembramos também Tiago, que é relatado em Atos, né, como também o primeiro mártir do colégio apostólico, aí no caso, né? Foi o primeiro a ser martirizado por Herodes Agripa, né? Então fica aí o registro histórico dessas duas situações. Voltando aqui um pouco para o capítulo que nós vamos começar a estudar, né, quando fala dos mártires, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 3, o espírito Henry Heine, ele faz um comentário dos trabalhadores da vinha, e nesse comentário ele vai elencar aqueles trabalhadores que chegam na primeira hora até os trabalhadores da última hora. E coloca na base do início do processo, Moisés, os profetas, os apóstolos, os mártires, ele cita os mártires, os sábios, até chegar nos trabalhadores da última hora, onde ele coloca os espíritas nessa última hora, né? Nós, como os trabalhadores da última hora, provavelmente chegando numa fase, provavelmente nós tivemos lá atrás,
na base da construção, estamos retornando agora na fase, vamos dizer assim, quase que final da obra, né? Só que nós espíritas, a gente volta nesse momento, não mais fora de um contexto onde não mais seremos martirizados em praça pública, né? Ninguém aqui será levado para nenhum local e ser martirizado, né? Porque a gente vê aqui que são milhões, não dá para contar os seus números de mártires, né? E no capítulo 6, no item 10, no item 9, né? No item 9, a gente tem aqui, na verdade, a definição de mártir, né? Porque ele fala assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Então, é justamente a definição de mártir, né? Então, as pessoas foram martirizadas pelo que defenderam da palavra de Deus. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 9, lá no item 14, ele vai falar o seguinte, vai falar desses mártires. O que eles fizeram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É interessante, né, a gente falar mais para frente, vai ser trabalhado especificamente esse versículo, mas é interessante quando ele fala, né, de você branquear uma coisa com sangue, né? Então, a gente trazendo para nós hoje, como não seremos mais martirizados em praça pública, o que pede de nós hoje, né? Que nós nos martirizemos em relação ao que trazemos de desejos que nos impedem o nosso progresso. Então, vamos nos martirizar no sentido de vencer os nossos desejos que nos tendem para o orgulho, para o egoísmo, para a cobiça, vaidade, tantos empecilhos que nos fazem ainda tropeçar, impedindo a nossa caminhada para que um dia nós possamos estarmos aqui nesse item 9, né, no meio dessa multidão de mártires, né, que conseguiram vencer os seus obstáculos. Como é que eles venceram? É como diz no Livro dos Espíritos, usando da boa vontade. E aí os Espíritos nos falam assim: quão pouco de vós tem essa boa vontade, né? Então, acho que para encerrar o que eu trouxe, cabe aqui essa proposta, né, de que nós comecemos a trabalhar essa nossa transformação íntima, né, vencendo esses nossos obstáculos que trazemos dentro de nós. Ok? Acabou? Acabou. Estava tão bom. Né? Agora passa a palavra para dar prosseguimento professores. Aonde ele parou. A visão essa questão toda que nós estamos trabalhando aí, dos mártires, da multidão, nos valendo aqui dos apontamentos que nós recolhemos do nosso irmão Honório, essa multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, representa exatamente a expressão da heterogeneidade, que representa aquisições no tempo, mas que todos vão se unificar na proposta da assinalação, que foi o tema abordado aí anteriormente, e que todos traremos os sinais inequívocos da nossa adesão às propostas divinas, aos mandamentos extraordinários que nos têm sido trazidos. E então vamos integrar o grupo ilimitado, porque não há vagas definidas, o número 144.000 é uma expressão simbólica, e nós vamos apresentar então os sinais inequívocos da nossa transformação moral. Primeiro, nós nos entregando, porque todo esse grupamento, a multidão, que ninguém podia contar, de todos os povos, línguas e nações, estavam diante do trono, ou seja, já fazia um movimento de orbitação
de órbita em torno da proposta divina. E fazendo esse movimento de adesão espontânea e sistemática à proposta que o Criador nos traz, por meio dos reveladores, e são todos aqueles que já estão mais avançados eu tô vendo o retorno. na proposta evolutiva, Agora e é vem o nos seguinte. apresentar os sinais inequívocos do progresso e apresentar o que nos compete fazer a partir de agora. Então nós vamos começar, então, por nossa vez, a mostrar os sinais. Os sinais quais são? Trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Então os vestidos brancos representam, evidentemente, a pureza da veste nupcial, que nós aprendemos com Jesus. A veste nupcial purificada. A veste nupcial falando de um casamento em que nós aderimos tanto em termos da razão, a razão aceitando o componente filosófico transformador, moral, que o Espiritismo propõe, o Evangelho também, trazendo junto a esposa que representa o que o Luiz já apontou na sua fala, como sendo os desejos e as emoções, os sentimentos. Então, desse casamento, dos nossos desejos, com a proposta filosófica. Então, só aí nós já vemos que há um trabalho imenso a ser feito, que é trabalharmos os desejos, os sentimentos, de acordo com a proposta filosófica. E é por isso que eu me recordo aqui do que o nosso irmão, o Beto já citou, do que o nosso irmão Honório Abreu já nos disse neste livro, O Evangelho por Dentro, em que esses potenciais extraordinários que nos alavancarão e elevarão para a angelitude e a perfeição, eles representam, têm nos alicerces intelecto-morais a sua base de descida dos planos superiores. Então, os espíritos nos propõem o que o Luiz já apontou ali, a elevação moral, a obediência, a adesão. Eles nos propõem as colunas ou os alicerces que se projetam como colunas, que podem ser também as antenas captadoras dos que os espíritos nos transmitem, para que desçam ao plano físico, por meio do nosso corpo físico, que é o instrumento, o cordeiro domado. O cordeiro domado é um instrumento, corpo físico, que vai exteriorizar no mundo as propostas do Evangelho como doutrinas vivas, que é o que o nosso irmão aponta aqui, permitindo a descida dos ideais que tomarão o corpo e se tornarão doutrinas vivas no meio social. Então, não mais doutrinas. Eu penso até que o Carlos Alberto já abriu um livro interessante que vai abordar isso. Não mais doutrinas filosóficas de cunho puramente humano, mas a doutrina filosófica viva no interior, que é o Evangelho, que vai se irradiar no plano social de maneira extraordinária, a partir do que nós vivenciamos, e o que nós vivenciamos vai se refletir na purificação da veste, a veste purificada, o perispírito lavado no sangue do Cordeiro, como o Luiz já disse aqui, e que vai se irradiar, o símbolo da irradiação dessa proposta doutrinária filosófica vivida, o símbolo aqui nesse texto podemos interpretar como sendo as palmas nas mãos. As palmas nas mãos, nos lembrando da cor verde da palma, que nos remete à luz do sol, sintetizada no plano físico, em que os vegetais sintetizam. Mas é um símbolo, porque a luz que vamos sintetizar é a luz do sol das almas, que é Jesus, assimilada como componente filosófico renovador, irradiada pelas mãos que operam, que representam a doutrina viva da caridade, do amor,
e o símbolo da palma também como fruto a ser ofertado. Fruto da caridade, fruto da bondade, fruto da misericórdia. Que aí tem que deixar de ser uma expressão filosófica que nós gostamos no plano mental e tem que partir, e tem que ser uma dinâmica vivencial, existencial, no nosso plano físico. Para que aquele que vê, porque aquele que nos rodeia, ele não vê o que está no plano filosófico e nem capta de forma nítida o que está no plano filosófico, mas ele vê o que sai das mãos. Ele vê o fruto saindo do abençoado, vai se expressar e vai multiplicar-se na terra. Muito bem. Tanta coisa, hein? Tanta coisa em comum. A visão dos mártires na glória. Versículo 9. Vamos voltar agora para o texto, para a gente poder tocar o barco, como fala na gíria. Agora você vai costurando tudo aí. Depois destas coisas, já nos convida para uma reflexão importante. De que coisa? O depois define uma porta que se abriu após uma caminhada para se chegar na porta. A vida para nós, o caminhar por ela, estaremos sempre passando por etapas. O aprendizado, ele é constante. E para se conquistar um patamar acima, você tem que vivenciar a sua realidade atual. O futuro é o resultado do que nós fazemos no agora. E esse caminhar é individual. Ele não é em dupla. Ou seja, a evolução é o resultado de todos os empreendimentos de cada um. Então hoje você está no cume da montanha. Nós atingimos o momento máximo da nossa evolução, agora. Numa conceituação religiosa, tradicional, nós somos aqueles que estamos nos ajustando no tempo. Está errado? Não. Está claro. É isso aí. Mas numa análise educacional, você está construindo o futuro. Pensando na luz, você está cada vez mais potencializando, a partir das habilidades, da inteligência e do conhecimento, a perfectibilidade que todos nós temos. Nós somos frutos de uma criação perfeita. Então nós não somos resultados de erros. Nós somos hoje, vamos dizer assim, nós somos hoje seres que estamos nos descobrindo quanto ao que já construímos e o que devemos, o que podemos construir. E você vai realizando esse processo motivado pelas respostas dos investimentos. Até então, fazíamos porque algo nos dizia de fora para dentro que deveríamos fazer. Agora nós estamos chegando numa condição responsável, fruto de aquisições, que fazer é bom. E por ser bom, eu preciso de fazer. Então não é ninguém que vai te impor o ritmo, ou que vai te impor
o conteúdo que você tem que trabalhar. Em termos de religião, você não vai fazer isso para você ser santo. Eu tenho que ser virtuoso. Aí o indivíduo entra para a religião, por exemplo, ele faz rapidinho uma análise do que é pecado e do que é virtude. Aí ele fala assim, eu não posso mais pecar, então eu tenho que abraçar isso aqui, que é a virtude. Senão, eu não serei feliz. Está errado? Não. Mas é infantil. Certo? Então eu não entro para o espiritismo para provar nada para ninguém. Primeira coisa. Eu não faço a tarefa espírita para Kardec prestar atenção que eu estou jogando no time dele. Eu não tenho nenhuma preocupação mais em ser amigo do Emmanuel. No sentido de que ele é o chefe, e se eu fizer o que ele manda, eu estarei bem na fita. E muito menos tenho que ficar alimentando ídolos. O Chico Xavier deixa de ser aquele Deus que antes eu procurava. O Bezerra, e aí vai listando. Não, diferente. É quebra de paradigma, que inclusive incomoda. Mas... Incomoda a nós, que você está descobrindo isso. E muitas vezes isso causa desilusão. Que não é... Você vai chegar na seguinte condição. Você está tirando a venda. Você está colocando um colírio nos olhos. Você está ampliando, capacitando a sua lente de visão. Então, é óbvio que o muro de Berlim vai cair. O trono, que antes era o seu referencial, ele vai pulverizar. E o rei que sentava naquele trono vai deixar de ter autoridade, porque ele não é perfeito. Isso pode acontecer pela sua busca de compreender, conhecimento. Mas pode acontecer também pelas injunções do caminho que vem nos impactar. Não que alguém vá apertar um botão e falar assim, vamos acordar a Vânia. Não. Os próprios limites da Vânia, que é definido limite por ignorância, é que causam o nosso grau de sofrimento. Essa semana, para quem está acompanhando os trabalhos, desde os seus primeiros movimentos aqui na FIAC, sabe do que eu vou dizer. A palavra tribulação ela foi trabalhada a semana inteira. De vários aspectos. A tribulação foi o foco. Então, quando nós vamos falar dos mártires, nós vamos falar de tribulação. O martírio é a tribulação. Então, como foi dito, o martírio que vem de fora, existe o martírio da adesão consciente a ele. É melhor a adesão consciente. Ou seja, você ir na direção do Calvário, você falar assim, não, agora eu vou para o circo máximo porque o leão vai me comer. O gladiador vai decepar a minha cabeça. Não, não é isso. É a adesão consciente ao conhecimento, ao esforço. E o esforço trará descobertas. E na descoberta você encontra os elementos e os recursos para você enfrentar os limites. O que é o limite? Qual que é o limite? Ele é infinito. Porque nós somos seres limitados. A plenitude está em Deus. Mas cada momento em que você caminha mais um pouco, você está vencendo o que antes era limite
passa a ser conquista e você vai se deparar com um novo limite. Aí você investe para superar o próximo limite. O limite, na verdade, ele está definido por nós mesmos. Não existe lá fora. Não existe isso, gente. Lá fora. Delimitação de espaço. A não ser, ou delimitação. Não vou falar espaço nem tempo, porque é bobagem. Não existe delimitação. Existe o nosso limite. Por que você não sai por aqui? Por que você não sai voando com seu corpo físico? Porque existe um limite. E você não vai conseguir vencer esse limite se você não buscar recursos lá fora. O avião, por exemplo. Aí você vai voar. Mas se você se acomodar a viajar pelo avião e desistir de continuar em busca do voo, você então entrará numa zona de conforto, acomodação. Porque você tem o recurso do avião não significa que você vai desistir de voar. Não desista. Usa o recurso. Mas tenha consciência que você vai voar. E voará depois destas coisas. E depois dessas coisas, olhei. Porque depois dessas coisas você vai continuar olhando. Olhar no sentido de buscar. De avançar. E para avançar você precisa de conhecimento. Isso é extraordinário, filosófico, mas a gente está indo para a prática. Então, apenas para buscar respaldo, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Eu ainda, repito, não sei voar com as minhas próprias asas. Então eu vou buscar o helicóptero, o avião, seja o que for. Mas se o avião voa impulsionado por energia, e foi você que construiu o avião, você, conhecimento humano, certo? Se o pássaro voa e o pássaro é a referência para você ter construído o avião, por que o pássaro que é inferior voa e eu que sou superior não posso voar? Tem algo de errado. Vocês estão achando que eu estou voando demais? Carlos Alberto, mas não dá, Carlos Alberto. Meu corpo é pesadinho. Eu não tenho asa. Né? Vou arriscar, vou pular do prédio? Não faça isso. Mas observe bem o conhecimento. Você tem corpos. Você não tem um corpo. E esse corpo físico, ele é delimitador. Mas você tem os corpos espirituais, não tem? Não existe o perispírito? Você pode se movimentar usando o perispírito, não pode? Então, se durante a vigília eu não posso voar, quando eu descubro que eu posso voar quando estou em desdobramento, voe. Porque chegará um tempo que nem o perispírito será o seu limitador. Porque o perispírito, ele é um corpo espiritual composto, portanto, de matéria e energia. Matéria e energia. Corpo físico é matéria e energia. Corpo espiritual, matéria e energia. Corpo espiritual, matéria e energia mais sutil. Ou seja, mais tênue, mais, não é tênue, mais rarefeito, mais etéreo. Agora, quando a gente vai lá para o plano espiritual, que você estiver desencarnado, que você for participar de um grupo de estudo do Apocalipse lá com o Emmanuel, o Emmanuel está lá. O Emmanuel ensina o Apocalipse também. Ó, então não se preocupe que eu não estou em conflito com o Emmanuel. Eu estou aprendendo a sentar do lado do Emmanuel e estou convidando vocês para sentar do lado do Emmanuel. E não ter no Emmanuel um ídolo. Muito menos o Chico. Estão pegando o que eu estou falando? Eu tenho que explicar, tá? Porque tem um crítico de plantão que vai terminar e falar assim:
Aquele moço é revolucionário, ele não gosta do Emmanuel, ele não gosta do Chico, ele não gosta do Bezerra, e muito menos do Kardec. Aliás, ele é traidor, porque o Kardec é que é o mentor da casa espiritual que ele trabalha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles não são perfeitos. Agora, escolha um ídolo então, já que tu queres. Eu vou atender uma pessoa que está aqui que quer um ídolo. Então escolha um ídolo, Jesus. Porque você, tendo Jesus como ídolo, ele vai te abraçar, ele vai te amar do mesmo jeito. Até que você um dia tire a venda, auxiliado por ele, para não ter nele um ídolo. Embora ele seja o grau máximo de perfeição. Por isso é que o símbolo de Marte, ou do martírio, referência para todos nós, é o martírio de Jesus. Então, o Luiz, de uma forma brilhante, elucidou rapidamente sobre o martírio de Estevão, de Tiago Menor, né? Tiago Menor, naquela época. Tiago Maior foi depois, mas num outro contexto. Nós tivemos o martírio de Pedro, que teve a dignidade de pedir: vão me crucificar? Isso vai ser minha glória. Mas ele ficou indignado, porque ele podia ter sido martirizado de várias formas, mas crucificado não. Porque a cruz é do Cristo, ele não podia ser confundido com ele. Então, já que a definição veio de César, então que me crucifiquem de cabeça para baixo. Isso é para a gente pensar. Ele foi digno até na hora do martírio. Aí o Luiz citou Paulo. Certo? Paulo. Então aqui, Júlio, sim, a gente já vai chegando no contexto. Eu estou indo para fora agora, tá bom? Para depois voltar aqui para dentro. Então, o martírio, por exemplo, de Paulo é diferente do martírio de Estevão. Porque o martírio de Estevão, o Estevão, como judeu, sem conhecer Jesus e o seu evangelho, sem conviver com os cristãos na casa do caminho, com os discípulos de Jesus, Estevão já era muito mais cristão do que todos eles. Sem dúvida. Porque Estevão, vivendo sob o envolvimento amoroso do Antigo Testamento, Ele captou perfeitamente. A proposta do Antigo Testamento como proposta de amor. Era assim que Estevão entendia. Tem muitos que olham para o Antigo Testamento e falam assim: ali é ferro e fogo. Depende do ponto de vista. Depende do conhecimento. Depende da maturidade. Se nós mergulharmos no livro Paulo e Estevão, nós vamos ver no primeiro capítulo a história de Gesiel e Abigail. Gesiel, depois convertido ao cristianismo, se tornou Estevão. Gesiel, eles faziam o evangelho. Eles faziam o evangelho em casa, com o pai, Jochebed, né? Jochebed. Eles faziam o evangelho em casa. Aí eles escolhiam textos aleatórios. Aí o Emmanuel, o benfeitor, o escritor do além, narra que um certo dia eles estavam lá os três, sob a influência espiritual da mãe desencarnada. Olha que barato. Aí eles abrem aleatoriamente, era papiros, né? Não era livro não, tá, gente? Eles abrem lá Isaías, o profeta Isaías. Isaías falando do cordeiro que iria ser martirizado no futuro, se referindo a Jesus, ao Messias. E Estevão e Abigail vibram. Eles entram em relação com as faixas superiores, porque eram espíritos que reencarnaram para serem martirizados porque pediram esta oportunidade.
E o martirizado aqui é no contexto de confirmar o aprendizado que eles estavam desenvolvendo. Porque quando a alma vai se fazendo lúcida, eu vou chegar no Paulo. Quando a alma vai se fazendo lúcida, ela, na verdade, vai percebendo de uma maneira espontânea que ela precisa de vencer cada vez mais limites, os próprios limites. E quando essa alma encontra um ambiente hostil, ela será naturalmente incompreendida. Ela será incompreendida. Mas o que é isso? Você vai para o centro de novo? Pô, mas você não... outra reunião? Evangelização de novo. Hoje tem festa. Não, eu vou, depois eu vou. Não, isso aí, você está fora do... Fora de órbita. Você está fora de órbita? Não. Para mim ser feliz na festa que eu vou com você depois, eu tenho que ir lá na evangelização. Porque isso me faz bem. Pode ser que essa pessoa está querendo ir para a festa. Mas ela diz assim, mas eu tenho que ir para a evangelização. O que ela está dizendo para ela mesma? Ela está confirmando a importância do esforço. Do esforço. Ela está ali. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É esforço. Honrai o quê? Papai e mamãe biológico? Isso é obrigação. Ela está honrando as tradições, o compromisso que ela fez antes de reencarnar. O pai, a razão, a mãe, o sentimento. Porque quando nós fazemos as escolhas, o pedido para reencarnar e as provas, questão 258, Denise, 258A, 259, que nós estamos estudando aqui na quinta-feira, o espírito opta, e está escrito assim, nós trabalhamos terça-feira, quinta-feira, não foi, Denise? O espírito pode escolher a prova que ele vai sofrer. Lembra que a gente ficou aqui uma hora e meia falando sobre sofrimento. Meu Deus, estava um sofrimento. Eu precisando de sair da palavra sofrimento, mas era sofrido, porque não dava para sair. Você quer sair da cruz, ninguém está deixando. Porque eu estava tentando mostrar para mim mesmo que a palavra sofrer a prova, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 259, não é sofrer que você vai reencarnar para tomar chibatada, que você vai reencarnar para ser abandonado, que você, olha, se não for assim, você não vai ser vitorioso na reencarnação. Não é isso. O sofrer é passar pela prova. Quando a gente vai fazer uma prova na escola, a gente sofre, principalmente quando desconhece a matéria. Não é verdade? Hein? Não é assim? Meu Deus, aula de reforço. Lá em casa, hein? Pai, eu estou até cortando a fralda e o leite. Porque qualquer dificuldade que é aula de reforço. Pô, mas você está com as melhores notas lá na escola. Não, eu estou inseguro. Não, então aí você não está precisando de aula de reforço. Você está precisando de um psicólogo, de uma terapêutica. Porque, na verdade, tu está fragilizado psicologicamente. Aí é um outro papo, tá bom? Aí é um processo de inibição, um processo... Vamos fechar diagnósticos aqui? Não. Que cada um comporta de acordo com as suas dificuldades. Então, é o limite que tem que ser trabalhado. Aqui o limite não é racional. O limite não é de memória. O limite não é do desenvolvimento do raciocínio, no sentido de elaboração das questões. O limite, eu não estou tratando aqui como um limite de dificuldade de interpretar. Você pode conhecer a matéria bem, mas você tem dificuldade para interpretar a questão proposta pelo professor. Isso aí a ciência prova. Os maiores erros dos vestibulares da vida é interpretar erroneamente as questões. Não é isso, Luiz? Então, eu não estou falando desses limites, não, porque tem milhões de outros. Vamos pensar no sentido dessa confirmação diante das inibições. Então, o martírio do nosso Estevão foi um martírio por amor. E é interessante porque o do Paulo, o martírio do Paulo é diferente. Sabe por quê? Porque o Paulo estava enceguecido. O Paulo estava apaixonado
aprisionado na mesma matéria que o Estevão estava voando como um condor. O Estevão e Abigail lia Isaías, o Messias. Aí tem um momento Emmanuel, eles estão nos inspirando aqui, que tem um momento do texto que um deles diz assim: eu sinto como se o Messias estivesse aqui já. E eles não tinham informação, porque não tinha internet. E Jesus estava vivendo lá, ou tinha desencarnado há pouco, não interessa. Mas, ou seja, eles estavam na sintonia crística. E, naquele processo, a vida vai se desenrolar e eles vão passar as alturas. Mas estava esse processo planejado por eles. Agora, a motivação para você enfrentar essa prova, se ela não tiver uma explicação pautada no amor, nada justifica. Nada justifica. Isso foi combinado aqui até com o Júlio, de uma outra maneira seria abordado, mas enquanto eles, vou repetir para fazer a conexão da história, porque é um romance com vários personagens, cada um vivendo os seus processos. Enquanto estão os dois aqui, Abigail e Estevão, passando pelas alturas do caminho, por amor, como espíritos que já estavam numa condição de libertação definitiva, o Saulo, o doutor de Saulo aqui, daqui a pouco encontra com a Abigail. Vocês conhecem o livro Paulo Estevam, gente? Extraordinário. Depois vocês vão ler. Extraordinário. O Paulo era doutor da matéria. Que a Abigail, a noiva dele, estava anos-luz da frente dele. No seu sentido de vivência. Estou falando que é espírito mais ou menos evoluído. Porque não cabe isso. Mas o Paulo, ele estava entorpecido. O Paulo estava fechado num circuito que a vida iria favorecer para que ele se libertasse. Mas a duras penas. A dor do Paulo de se libertar do que ele se escravizou, em tese é uma dor parecida, mas que é diferente da dor de Abigail e Estevão, que estavam sendo martirizados na carne, não é? Por confirmar esse amor que já se expressava na intimidade deles, mas o Paulo estava vivendo uma dor que era uma dor íntima, a dor do conflito. A dor do conflito. Por quê? Qual que é o conflito aqui no caso? Eu vou, obviamente, de uma forma rasteira, eu vou simplificar o que é uma história que a gente não tem condição de avaliar na sua profundidade. Mas o Paulo, como doutor da lei, ele falava para todo mundo assim: honra o Pai, ame a Deus sobre todas as coisas, cumpre seus deveres. Ele era doutor. Só que ele não vivia isso. Ele pregava para o outro. Ele era doutor. Ou seja, o intelectualismo que começa a tomar uma dimensão e vai favorecendo o orgulho e a presunção de querer dominar. Então vamos fazer agora uma conexão importante para nos situar com os estudos anteriores. Nós estudamos a genealogia de Jesus na última semana. Nas semanas anteriores nós trabalhamos a genealogia de Adão. Foi a árvore genealógica de Adão, até Jesus. Então nós somos de Adão a Jesus, depois nós trabalhamos de Jesus a Adão. Nós fizemos essa ida e vinda, para colocar que Adão se sublima em Jesus. Então Adão estava no paraíso vivendo o processo de despertamento. Até chegar a Jesus, tem o processo do ter que rever conceitos, porque Adão não era um espírito simples. A raça adâmica é uma raça de espíritos que caminhavam na evolução e que, de uma forma deliberada, criaram dificuldades para se libertarem. Então eles vêm para a Terra e eles vão se tornar os 144 mil assinalados pelo Evangelho. Essa história é muito complicada, ela não é simples de narrar como a gente está passando por ela.
Porque até você sair da condição de escravo para se tornar servo, no seu sentido de servidor, escravo, está preso. Ele quer, mas não pode. O servo é aquele, né, que pode, mas não deve. Quer que repete? Quer, mas não deve. O escravo quer, mas não pode. Agora com a ajuda do nosso coordenador. Por que o escravo o escravo, como é que eu falei? Quer, mas não pode. Quer, mas não pode. Não. E o outro pode, mas não deve. É, isso mesmo. O servo. O servo servo. pode, O servo não pode, deve. mas não deve. O escravo quer, mas não pode. Estão lembrados do que aconteceu com o povo hebreu no Egito? O escravo quer, mas... O escravo quer ir embora. Não, vai, ralar. Ah, que sofrimento, meu Deus. Estamos abandonados, nos salve. Por que o indivíduo ficou servo? Por que ele se tornou escravo? Há pouco tempo nós citamos aqui João no capítulo 8, versículo 32. Vocês estão lembrados que há uns 10 minutos atrás eu falei assim: conhecereis a verdade vos libertará. Não disse? Se vocês caminharem 2 versículos para frente, no versículo 34, Jesus também diz assim: mas quem comete pecado é servo do pecado. O que é o pecado? É o desvio. Então, quando nós nos desviamos, que a gente cria os problemas, a gente fica amarrado. Amarrado no quê? É como se você fosse lá, do outro lado do rio, observasse que lá tem uma praia maravilhosa, tudo lá, vegetação, clima, tudo fantástico. Você vai, mas você não pode ficar lá, porque você está preso aqui. Por que você está preso aqui? Porque você, com seu orgulho e seu egoísmo, você densificou tanto, você trabalhou com tanta matéria e energia, de uma forma puxada, pesada, complexa, que você ficou pesado para poder voar. O vestido não ficou branco. O vestido não ficou branco. Aí você está preso. Aí a gente entra para o campo da heteronomia, no meio espírita. Nós estamos fizemos isso, nós temos que pagar. Aí você vai pegar autores de uma forma justa, porque estão tentando mostrar o que a gente está tentando se libertar. Eles vão dizer assim: você cortou um braço, vai ficar sem braço. Cego? Você acha, Casalberto, que no passado eu fiz os outros cegos? Pô, mas são tantos exemplos que os espíritos contam, né, Júlio? Sim, nossa. Porque muitas vezes funciona assim. Por que funciona assim? Porque o indivíduo tirou a visão do outro e ele reencarna e fala assim: Senhor, eu quero ficar cego. Eu quero ficar cego. Começa a falar que tu vai ficar doente. Fala isso para você mesmo. Eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente. Daqui a pouco você está doente. Você está dando uma voz de comando. Seu cérebro está entendendo isso aí. Se eu começar assim, eu vou reencarnar, vou ficar tetraplégico, eu vou reencarnar, vou ficar tetraplégico. O que os espíritos vão falar? Reencarna, fica tetraplégico. Eles podem até te dar um toque assim, talvez o melhor é ser médium. Uhum. Porque ao invés de você ficar com os impedimentos no corpo, você vai ter que vencer os impedimentos morais. Então você vai ter que trabalhar com os mártires verdadeiros. Quem que são os mártires verdadeiros? Você vai ter que trabalhar agora com Estevão. Você sabe que tem médium recebendo um espírito em Estevão? Oh, que glória, hein? Que glória. Mas tem Estevão para todo mundo. Pegaram aí o que eu estou dizendo? Então, você vai trabalhar com o Estevão. O Estevão, a veste dele está limpa, não está, Luz? Pelo amor de Deus. Por amor. Ele limpou foi muito sangue. Ele cuidou de muita gente. Ele viveu o sangue, ele passou por dificuldades. Hoje ele não precisa mais disso. Mas ele não abre mão. Porque ele se torna, eu não falei daquele que pode, mas não deve, né? Ele já está lá no 3º estágio. Ele quer e pode. Então eu explico o 2º estágio.
quando eu quero, mas não devo, que é o... Estão lembrados? O primeiro estágio, repete, que eu falei? Quer, mas não pode. Quer, mas não pode. Escravo. Complicou. O segundo estágio. Pode. Pode, mas não deve. Paulo de Tarso. Então, no paralelo aqui, o primeiro estágio aqui, esse segundo estágio, não, eu estou complicando a história aqui. Estou confundindo a cabeça de vocês. Não se preocupe. Deixa eu ir para o quadro. Pronto. Tem muito tempo que eu não vou para o quadro, Júlio. Hein? Pode ir para o quadro? Eu vou escrever aqui, porque o Júlio é bom de memória e eu passei a noite em claro. Vamos lá. Primeiro estágio. Repete para mim, Júlio. Quer, mas não pode. Quer, mas não pode. Mas não pode. Segundo estágio? Pode, mas não deve. Pode. Não deve. E o terceiro estágio? Que eu acabei de falar aqui, gente. O espírito foi embora. Quer e pode. Hã? Quer e pode. Olha que legal. Isso foi construído agora com os espíritos. Escravo. Vermelho. Roxo. Aqui é o processo da escravidão. Certo? O segundo estágio é do serviço. E o terceiro estágio, podemos dizer aqui, é do amor em plenitude. Aqui a gente trabalha Jesus. Aqui nós podemos falar do pode, mas não deve, Paulo. O primeiro estágio, Saulo. Eu não contei, a gente não estava relembrando a história do Saulo? Quer, mas não pode. Ele queria ser cristão, mas não podia. Ele tinha que se converter. Como que ele queria ser cristão, se ele perseguia os cristãos? Na verdade, ele vivia um grande conflito, que nós não podemos simplificar como estágios religiosos. Quanto Saulo ele era judeu, quanto Paulo ele era cristão. Nós vamos avaliar a história e colocar limites só para entender a didática. Porque, na verdade, no íntimo do Saulo, havia a manifestação do Cristo. Mas, do outro lado, a manifestação do ego dele. Ele estudar o Antigo Testamento era apenas um meio para ele chegar no Cristo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Ele estava estudando o Pentateuco mosaico. E disse Deus, haja luz. Ele estudava isso. Ele estudava as tradições. Mas ele ficava trancafiado naquela condição do poder, do orgulho exacerbado que caracteriza a chegada dos espíritos que foram os assinalados, que vieram aqui para fomentar a evolução do planeta. Eles tinham liberdade onde viviam, mas não souberam usar da liberdade. As suas escolhas definiu concupiscência, problema para eles. E por isso que os mundos que eles estavam vivenciando foram evoluindo e eles foram fazendo os corpos deles tão densos que eles precisavam de rever esses conceitos. Só que o planeta que eles viviam, os sistemas que eles viviam, já não dava mais para eles essas condições. Porque no mundo espiritual se reúnem espíritos por afinidades. Se todos nós aqui estamos mudando o nosso padrão vibracional, que na verdade muda padrão vibracional quando você muda ideia e você muda sentimento, isso vai gerar vibração, padrão vibracional, peso do seu corpo espiritual. Ficou claro? Se você vai mudando naturalmente aqueles espíritos que antes você sintonizava, haverá o quê? Uma mudança de padrão. Nessa mudança de padrão haverá desconexões. Não que você queira, não que eles queiram, mas porque você está mudando.
sincronicidade, Vânia. Você fala assim, pô, mas eu queria tanto conviver com ela. Eu não consigo mais. Porque ela pensa tão diferente. Entenderam? Mas assim, sempre que pode, vocês se reencontram. Porque tem vínculo. Mudou apenas a ideia, o foco, o ideal. Fiz aí? Ué, lógico, meu filho. Se deixar, eu vou até para a capela falando. Não, só uma coisa rapidinho, dentro do que você está falando de Paulo e Estevão, que eu estou pensando aqui, em relação até ao intelectualismo, porque os dois eram judeus, né? Os dois conhecedores do Velho Testamento, igual você falou, né? Cada um com uma interpretação, né, do Velho Testamento, né? Igual você falou, o Estevão, percebendo o amor presente ali, e o Paulo percebeu a justiça presente ali, né? Uhum. Isso vai definir o comportamento de cada um mais para frente. Eu estou achando interessante que talvez se perguntasse para os dois, né, que os dois sabiam que o Messias viria, né? Talvez Estevão, diante do pensamento de amor, perguntasse para ele quem seria o Messias. Não sei quem será o Messias. Talvez a gente sinta a presença dele. E se perguntasse para Paulo, né, para Saulo, quem seria o Messias, ele, dentro do intelectualismo e a interpretação radical do Velho Testamento, talvez ele tenha colocado para si uma definição de quem seria o Messias dentro do entendimento dele. E, impulsionado pelo orgulho do intelecto, né, ele não se permite um Messias diferente daquilo que ele idealizou. Então, mesmo que o Messias verdadeiro chegasse para ele, ao lado dele, falando, eu sou. Não, você não é, porque não é isso que eu entendi. Eu não abro meu coração para esse tipo de entendimento. Não é isso. Né? Então, eu vou ter que passar por todo um processo de desconstrução, né, que foi o que aconteceu com ele, para que ele, de repente, caísse do cavalo, literalmente, né, e percebesse o Messias presente. Tudo, né? Dentro da linha da expressão da liberdade. Porque muitas vezes a gente está... O escravo ali... Eu vou passar... O escravo ali é porque você não está percebendo que há uma possibilidade. O Cristo... É como se, simbolicamente, o Cristo estivesse dizendo assim, vinde a mim. Mas você está falando assim... Eu não estou vendo nada à minha frente. Por quê? Você se aliena, você polariza, você fecha um circuito e não se predispõe a ver o outro lado da moeda. Fala, Vânia. Não, aí a gente olhando aquilo ali, bom, escravidão, o escravo, né? Ele quer, mas não pode. Somos nós. Saulo, no caso aí, Paulo, né? Quando ele passa a ser Paulo, somos nós já mais adiantados. Sim. No caminho, né? Nós estamos no caminho. Mas todos nós viemos com essa missão mesmo de evoluir passo a passo, não é? Nós não viemos, todos nós somos criados simples e ignorantes. Então nós vamos caminhando como Saulo, como Paulo, né? E Estevão, no caso, já era um espírito que veio mais evoluído, né? Que já tinha já estava no patamar superior, que veio também para ajudar nessa caminhada de Paulo. Ele foi a pedra-chave, eu acho. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque quando no segundo estágio... O Emmanuel define que sem Estevão não teríamos Paulo. Pode, mas não deve, é a tomada de consciência. Você é livre, mas você vai discernindo que não deve. A ideia é essa. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo no seu tempo. E você congela só um pouquinho essa parte aí, porque ela é fundamental, a questão do motivo. A motivação é fundamental. Porque, na verdade, eu estou trazendo aqui um texto do Paulo Figueiredo, no livro Revolução Espírita, quando ele fala, por exemplo, da alienação. O Paulo ficou alienado.
O Paulo ficou polarizado dentro dos conceitos judaizantes. Estava havendo um movimento do cristianismo nascendo e aquilo era uma revolução, era uma quebra de paradigma. Eles estavam ali milenarmente fechados naquele contexto da justiça. Aí de repente vem alguém que fala assim, não, nós precisamos de pôr em prática isso aí, porque vocês não estão pondo em prática. Então isso é quebra do paradigma. É a vida te dizendo assim, olha, você já sabe, você não está vivendo. Você está sendo chamado de alienado, de fanático. E nós, eu vou repetir, eu sou na história do Saulo, mas nós nos alienamos em muitos assuntos que nos impedem a marcha. O Paulo diz assim, que o processo da alienação, ele na verdade será combatido, porque a aparência tem que se dissolver, porque a alienação, na verdade, não é? A ilusão, ela nos projeta para ambientes estéticos, preconceitos, que na verdade são apenas aparentes, eles não são reais. O que é o mais importante para o espírito é a essência, não é o que está lá fora. Então, a essência começa a se impor à sensibilidade. Quando o homem despertar do ócio, sua mutação será reveladora, porque permitirá abandonar o mundo do fenômeno e abordar o universo das significações. Olha que frase. Sair do fenômeno. Qual fenômeno? Aquilo que impressiona a sua sensibilidade. Não é isso? Você está vendo lá a massa movimentar, você vai atrás da massa. É diferente quando você começa a perceber e dar importância ao significado da massa movimentar. O que está por trás disso? O que está por trás disso? Por que a massa está seguindo nessa direção? Opa, não, eu quero entender a significação disso. É o conhecimento, a busca do conhecimento. Uai, aonde que a massa está seguindo vai dar num bom resultado? Você está em busca do sair da condição de ocioso, o psicológico acomodado. Mas aí que a gente tem que ver até onde que a gente vai seguir a massa, né? Por isso é que o parâmetro da evolução não pode ser a massa. É por isso que é Jesus falando. O parâmetro da evolução é Jesus, porque Jesus geralmente movimenta contra o movimento da massa. E ele tinha compaixão da massa. Por quê? Vamos pensar nisso. A massa se reunia para complicar. Jesus ia lá nas complicações para falar que estava todo mundo errado? Não. Ele fazia o papel dele com os indivíduos. E o papel era tão bem feito que esses indivíduos iam contando para os outros indivíduos. Se tornavam doutrinas vivas nos indivíduos. Aí as cartas vivas, elas começam a ser distribuídas pelos carteiros da vida, certo? Aí daqui a pouco ele vira e fala assim, olha gente, eu vou para o monte. No Evangelho não está escrito que Jesus chamou o povo para subir ao monte. Não, ele só avisou que ia. Ele sobe ao monte. E o texto diz, e subindo ao monte, reuniu a multidão. Ou seja, ele se eleva, e como ele já estava livre, na plenitude da liberdade, qual é a ação dele? Ele vai colocar em prática. Ele é livre. E ele fomenta ideias tão positivas e vai dizendo para a massa o seguinte, vocês estão escravizados. Essa turba que foi reunida. Vocês estão escravizados lá. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Por quê? Aliviando, vocês perceberão que o negócio é tomar sobre vós o jugo. E aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Ele abre outro painel e liberta. Ele não coloca a massa de novo dentro do redil. Ele não fecha, ele não trancafia. Nós, religiosos, é que trancafiamos. Por que ele liberta?
Liberdade é a liberdade para criar, construir, admirar e aventurar-se. Olha que barato. A liberdade com Jesus é para criar. Eu falei para a nossa amiga que está na câmera. Disse, olha, você tem toda a liberdade para colocar esse ambiente o mais adequado possível. Prescinda da minha opinião, porque eu não estou aqui mais para cuidar da câmera. A responsabilidade é sua. Não foi? Eu estou dando para ela o quê? Liberdade para ela criar. Ela tem que trabalhar na criatividade. Esse é um movimento que estimula. Ao mesmo tempo, estimulada, ela vai construir. Ela cria e depois ela tem que pôr em prática. Não, vamos pôr a flor ali. Ô Luiz, põe a flor ali para mim. Aí, não vou pedir o Luiz, não. Eu mesmo vou lá e coloco a flor. Ela está construindo. Ela está fomentando, ela está colocando em prática. E depois que ela colocar a flor, poxa, que flor bonita. Ela vai admirar. Entendam bem o mecanismo. E depois ela se sentirá com autonomia para aventurar-se. Se a gente construir essas 4 ações, ou melhor, se a gente ajustar o criar, construir, admirar e aventurar-se, no processo da tribulação, a tribulação deixa de ser tribulação e passa a ser oportunidade. O seu sofrimento toma outra dimensão. Engraçado, gente, eu sofria tanto com isso. Hoje, ó, tiro de letra. Por que você tira de letra? Porque você envolveu-se nisso aqui. Tal liberdade requer que o indivíduo seja ativo e responsável, não um escravo, nem uma peça bem alimentada da máquina. Se as condições sociais fomentam a existência de automatos, o resultado não é o amor à vida, mas o amor à morte. Olha que profundidade esse pensamento, sabe de quem? Paulo Freire, filósofo, educador, e que desdobra as linhas da educação pela libertação, com Rousseau e com Kant, e depois sublimada em doutrina espírita. Você vê que tudo está dentro de um processo de evolução. Então, se nós fizermos um esforço para ajustar o Paulo aqui, nós podemos dizer que Paulo, ele era doutor. Ele determinava. Sim. Mas, na verdade, ele não era livre. Ele era escravo. Ele era escravo. Escravo a conceitos. Escravo a sistemas. Entenderam o que eu estou dizendo? Jesus queria e podia. É o último estágio. Ele veio aqui e ele esteve acima, muito acima, de todas as ordenações, de todos os conceitos, de todas as práticas. Ele era livre. Só que a liberdade dele era tão extraordinária que ele respeitava a liberdade de cada um, mesmo sabendo que a liberdade humana significava algema. Então, eu bato muito nessa tecla, viu, gente? Eu, certa feita, vivi uma situação complexa. Um indivíduo foi fazer um estudo do Evangelho e ele estava fazendo uma análise da passagem em que Jesus repreendia os fariseus. Raça de víboras e etc. Vós tendes por pai o diabo, que acabou que a gente não trabalhou semana passada aqui e era um dos objetivos. Aí o Júlio até falando, é porque não era para ser. Aí o indivíduo foi fazer o estudo do Evangelho, eu fui prestando atenção. Era 1h30 de estudo, um estudo em grupo, e ele distribuiu o texto e tal, e contou a história dos fariseus e etc. Olha, eu fui ficando deprimido. Quando deu quase 1h15 de estudo, eu falei assim, eu como fariseu estava morto, de tanta chibatada que o estudo proporcionou. Aí
Eu respeitosamente, porque o estudo era dele, fui aguardando. Até que lá no finalzinho, ele olhou para mim e eu vi que os olhos brilharam e não foi ele. Ele disse assim, ô Beto, ele me chamava de Beto. Ô Beto, eu acho que a minha aula se esgotou. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. E eu estava visitando, porque eu era o coordenador doutrinário da casa. Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui. Fecha para nós, Beto. Ele falou assim, perfeitamente. Eu falei assim, agora, vai os fariseus todos se libertarem. Aí eu comecei a trabalhar a ideia dos fariseus como homens justos. Eles eram cumpridores da lei. Dentro do conceito deles de vida, eles estavam certos. Não tem ninguém errado. Agora, Jesus liberta. É uma outra metodologia. Para que você compreenda a metodologia de Jesus que liberta, que vai te dar autonomia e não vai gerar peças de uma engrenagem que são, na verdade, autômatos. Autômatos é o robô que faz sem pensar, sem criar, sem responsabilizar-se. Você não vai lá no sistema. Ontem um indivíduo me contava que lá no trabalho dele, ele é um escravo, ele não é estimulado. Eu fui ouvindo. É um jovem, com todo fulgor, e querendo descobrir a vida livre. É o primeiro emprego dele. Aí eu pensei assim, que bênção que é esse emprego. E que bênção que ele quer, que ele está se indignando quanto a um sistema escravizante. Agora, se eu falo para ele que ele está certo, ele pede demissão e ele precisa do emprego. Se eu estimulo o raciocínio dele, eu estou fomentando a rebeldia, que pode ser um caractere negativo que ele precisa de trabalhar. Aí no final ele falou assim, ele me trata com muito respeito, e aí, o que o senhor acha? Eu falei assim, pois a vida é sábia, né, meu amigo? Lembre-se, todos nós estamos aqui para aprender. E um dos valores mais importantes que a gente tem que fomentar é o da humildade. Seja humilde. Faça a sua parte, mas faça com amor. Dedique-se. Se você está sendo observado, se seu comportamento está sendo classificado lá na pauta das avaliações empresariais, isso não te compete. Compete você fazer. Agora, se chegar num ponto que você estiver exaurido e não conseguir mais cumprir lidar com esse regime que está te esfacelando tanto, uma dica, distribua currículos. Seja criativo. Vai buscar a sua liberdade. Agora, eu vou te dar uma dica. Não cria ruptura antes de você entrar. Porque o Evangelho não propõe que nós cortemos laços. O Evangelho ensina que a gente aprenda a desatar os laços. Desatar laços é um ato diferente de você cortar o laço. Porque se existe o laço, esse laço foi fomentado. Ele foi construído, ele é vibracional, ele é energético, ele é sentimento, ele é um poderio. Ele é um tipo de poder que você que implementou. Então muda o foco, porque a vida vai efetivamente proporcionar para que um homem novo nasça. Ou seja, porque o nosso objetivo é buscar a felicidade. Mas felicidade será o prêmio da completude. Plenitude. O que nós temos que trabalhar no sentido? De que você só será feliz quando você for completo. E completo nós não somos. Nós somos pedaços ainda. Em nível de conhecimento, a gente tem parcelas ainda do que na verdade é a realidade. Então, devemos, aqui pelo menos é assim que eu tenho que eu pelo menos estou vendo, que nós temos que verificar qual que é o nosso grau de acomodação e de adaptação, que nós nos imergimos numa engrenagem de uma estrutura dominadora. Reflitamos isso. Estrutura dominadora. A estrutura dominadora é que escraviza o ser.
Essa estrutura dominadora, ela pode estar sendo fomentada por você. Porque você faz parte de um sistema dominador. O materialismo é dominador, não é? O materialismo está dentro de religião, está dentro de partido político, materialismo está dentro da ciência. Para todo lado tem materialismo. O espiritualismo é o que menos é conta. Favorecido nesse nosso mundo. O espírito e dentro do menos ainda. E dentro do espiritualismo existe o espiritualismo pragmático. O indivíduo está lá orando, né, meditando, mas todo enjaulado. Ele está aqui no centro espírita fazendo a tarefa, todo impregnado de coisas que não favorecem a sua libertação. Então, ou seja, avalie qual que é o seu nível de acomodação e de adaptação a um sistema que está te prendendo e não te libertando. Uma companheira me contou uma história. Hoje eu estou cheio de casa, pessoal. A pessoa me ligou de uma cidade aqui do Brasil. Não vou falar em qual região, né? Tem 4 regiões no país. Aí ela me contou que ela estava fazendo uma exposição espírita. E essa exposição é de um vulto do espiritismo e num ambiente público. Não é um ambiente espírita. Aí ela me ligou que foi muito decepcionada, porque procurou um dirigente do movimento espírita da cidade, procurando apoio, para que ela tivesse mais divulgação no trabalho que ela estava fazendo. Este foi o apoio que essa instituição da unificação pudesse contar para as casas espíritas que ela estava fazendo esse evento. Ponto. Uhum. Aí ela ficou surpreendida, porque o dirigente do movimento de unificação disse para ela assim: não, tudo bem, já que você me ligou, eu aprovo, pode fazer o evento. Aí ela falou assim, mas, obviamente, educada, ouviu aquilo, mas eu, na verdade, eu tô também pedindo, eu também estou pedindo o apoio para divulgar. Não, nossa, me desculpa, mas nós estamos com muitas tarefas, mas você já cumpriu a principal, pode fazer o evento. Aí ela me contou, e eu fui ouvindo. Eu adoro ouvir. Aí no final eu falei assim, o que você acha? Eu falei, do quê? Fingir de morto, né? Não, a postura... Eu falei, olha, eu não vou entrar no mérito da postura da pessoa, porque eu não conheço, e nós temos que orar por ela, sermos caridosos por ela. Mas eu queria te contar uma história. O espiritismo, ele define que existe algum órgão que aprova ou desaprova o que você faz? O espiritismo é uma proposta que te liberta. Se você está em nome de uma instituição fazendo alguma coisa aí fora, é óbvio que a instituição, para você falar em nome dela, você está usando o CNPJ dela, é óbvio que o assunto deve ser debatido para que a instituição te dê o apoio doutrinário. Não é? Agora, se você quiser fazer algo sozinha, você não tem que pedir permissão para ninguém. E um órgão de unificação, ele não tem um papel, e eu estou dizendo isso porque eu trabalho num órgão de unificação. Uma federativa, ela não tem caneta para impedir que alguém faça alguma coisa. Ele é um órgão, ele não é um órgão normativo. Né? Ele é um órgão que fomenta para que as coisas aconteçam. Né? Então, aí, ela me disse assim, mas eu fiquei tão decepcionada com ela. Eu falei assim, então o que você acha de rever o seu conceito? Que na verdade ela fez conforme ela concebe. Ela entende que ela tem a caneta da diocese para deixar a igreja ou o movimento social fazer ou não fazer. A estrutura católica é assim que funciona. Ela é uma católica reencarnada no meio espírita, então a tendência é que ela se comporte assim. Então esqueça a companheira. Ore por ela. Mas pense, qual é o objetivo do seu evento? Ele está bem delineado? Ele vai atingir o que você propõe? Sim, porque é um evento que vai tocar corações. Então faça. Faça e não olhe para o lado. Porque quando a gente olha para o lado, a gente deixa de olhar para frente. Você tem a sua tarefa na sua família, faça conforme você entende se é melhor. Mas faça favorecendo para que as pessoas se libertem.
para que você não seja motivo de escândalo, para que você não use uma autoridade que você não tem. O que vale para nós é o amor e a autoridade moral que vem das esferas superiores. Gente, assim o homem novo nasce. Posso terminar? Eu tenho 1 minuto. Segundo a lei de liberdade, Paulo Figueiredo em um livro falando sobre o livro dos Espíritos. Enquanto o homem vive aceitando a falsa ideia de que basta aguardar a vontade de Deus quanto ao seu futuro, achando que as coisas são assim mesmo, se mantém um alienado moral. Mas a teoria da responsabilidade pelos atos, ensinada pelos Espíritos, eleva o homem aos próprios olhos, alça sua dignidade e mostra-o livre de subtrair-se do jugo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Ainda mais, esse homem novo deixa de ser uma simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente de 2 conselhos um. Afirmam os Espíritos na questão 387 do Livro dos Espíritos. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa de privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que se da religião só tem a máscara. O homem novo, quando forte, protege o fraco, tomando coragem de reconhecer em si mesmo quem ele é, assumindo a responsabilidade pelos caminhos que escolheu, para lutar pelo que deseja ser, com plena consciência de que isso está ao alcance de suas forças. Fora da caridade não há salvação. Busquemos a autoridade pela caridade. Este é o convite. Paulo de Tarso precisa de ser estudado, porque as suas lições mostram um homem em franca renovação. É o símbolo que todos nós poderíamos utilizar para que a gente realmente invista de uma forma consciente nessa transformação. O homem velho não pode ser sepultado. Isso é um equívoco. O homem velho, ele é que vai ser o pai do homem novo. Então, somos hoje o que nós construímos ontem. E seremos amanhã. Sim. O que estamos fazendo aqui agora. Não é à toa que ele se chamava Saulo. E escolhe o nome de Paulo. Para que ele pudesse ter essa marca sempre que pudesse, olhando para o seu passado e lembrando que foi o amor que ele tinha, que ele tem, para com Abigail. Isso é fundamental para a gente entender. Porque senão fica uma conversa religiosa que de uma hora para outra ele passou a amar Jesus. Não é assim que funciona. O amor que ele tinha de profundidade com Abigail é que foi o motivo para que ele se despertasse para o amor do Cristo. Pensem nisso. Que ninguém está só no universo. Nós fazemos parte de comunidades, de famílias espirituais. Tendo Jesus, sim, aquele que fomenta o nosso encontro. Ele não espera que você o ame. Senão ele seria vaidoso. Espero que você me próximo, certo? Ele espera que você se ame.
E como é que tu vai aprender a se amar? Amando o próximo. Não invertamos. A didática diz, amai o próximo como a si mesmo. Essa didática é porque Jesus conhece os nossos princípios narcisistas e egóicos. Então ele fala assim, olha, ama o próximo. Porque quando você amar o próximo, você para de olhar no espelho. Mas no fundo, você precisa de aprender a se amar. E se a gente inverte, e em se amando, você amará o próximo com mais qualidade. E a Deus, obviamente, sobre todas as coisas. Pegaram aí jogo de palavras? Não. É só caminhos que vão nos levar para o mesmo fim, que é a perfeição. Questão 1009 do Livro dos Espíritos. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos os amigos da rede Amigo Espírita, que estão nos lares, que acompanharam através da transmissão do YouTube, do Facebook, da Rádio Brasil Espírita, do site da FIAC. Um beijo no coração a todos, desejando um bom final de semana, nessa primeira semana de primavera, que promete aí um ano de 2017 no seu fim, 2018 e 2019. Nós estamos no ano 5.779 do calendário judaico. 5779. Hein? Ao número 7 aqui, nós estamos no 7º capítulo do Apocalipse, como o 7 representando a laçada da evolução. Muita coisa boa aí pela frente, e assim eu me despeço, e convidando-os para a semana que vem. Nós vamos destrinchar esse versículo 9. Sim. O 9 versículo. Porque hoje nós só ficamos e depois. E depois de tudo isso, aí parou no depois de tudo isso e ficou só com isso. Então semana que vem a gente desdobra o próximo versículo. Combinado? Assim nós encerramos. Obrigado, Júlio. Obrigado, Luiz, pela sua contribuição. Nós vamos explorar mais a pesquisa valiosa do Luiz. E vamos encerrar. Eu vou solicitar que Vânia seja, por nós, a intérprete da oração que finaliza em agradecimento, inclusive a presença dos nossos benfeitores espirituais, enaltecendo ainda mais a proteção de Paulo, de Estevão, de tantos mártires que viveram essas histórias e salpicaram a terra de sangue para que a gente pudesse hoje aprender com estas experiências. Muito obrigado, Vânia. Pode fazer a prece. Senhor,